Paz do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez e nos alegremos nele. O dia terminou, a noite já iniciou e na viração do dia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sou totalmente dependente de Deus e creio que você também. E que bom que a gente está hoje aqui para refletir sobre soluções, problemas e o alvo que é Cristo. E quero lembrar que essa igreja nossa, IAMIR, Igreja Apostólica Ministério Resgate, ela foi criada por Deus para resgatar o cativo das obras do diabo. E às vezes a gente foge, a gente esquece, sai dos propósitos. E quero lembrar que a principal estratégia do inimigo é fazer você, nós percebermos que ele não existe, que ele é inoperante, que ele está derrotado, como toda igreja fala que ele está derrotado. Olha, cá para nós, ele não está derrotado não. Vai lá no cemitério, você vai ver uma lista de gente que está morrendo por overdose, por tiro, por tráfico, por bandidagem e sei lá mais o que, e está indo direto para a casinha lá do diabo. E você dá uma olhada no mundo todo e você vai ver que ele tem feito grandes coisas. Imaginem, na França, permitido o aborto de uma criança no ventre materno com 9 meses de idade. Isso é um assassinato e a gente fala que o diabo está derrotado. E quanta criminalidade e as drogas e a mentira e o desquite, e o divórcio, a separação, e, enfim, nem quero deixar você triste, mas só relembrando que ele é vivo, ativo, rouba, mata e destrói, e quem falou isso foi Jesus. E nós tanto preocupados com Facebook, Instagram e coisas assim, que a gente esquece disso. E o principal objetivo de Satanás é justamente esse, que você esqueça da autoridade que você tem, que ele é teu adversário, ele é teu inimigo, e ele anda ao derredor espreitando você, para devorar. Quero te contar uma história que talvez até você conheça. Você ouviu falar da Guerra dos 6 Dias, lá do povo de Israel. Foi uma guerra de uma vitória espetacular. Em 6 dias, Israel ganhou territórios e ganhou uma luta contra vários países vizinhos, inclusive os árabes, e foi uma guerra muito vitoriosa. Mas eu quero te lembrar como que aconteceu. A gente sabia, o mundo inteiro estava esperando um desabrochar de uma guerra, porque havia muita tensão no Golfo Pérsico. E o mundo inteiro estava de prontidão, esperando o que ia acontecer com o mundo árabe e a Síria e ao redor de Israel, porque estava um caldeirão fervente. E todos os exércitos prontos, todos os aeroportos, os MiGs de guerra, os couraçados, tudo pronto. De repente aparece na televisão do mundo inteiro Moshe Dayan. Um homem que tinha uma venda aqui no olho, que nem pirata, um homem inteligente, que era o general estrategista de Israel, respeitado no mundo inteiro, Moshe Dayan falando no mundo inteiro pela televisão. E sabe o que ele dizia? Ele dizia mais ou menos aquilo que o estrategista maior do mal, chamado Satanás, faz. Querendo dizer que estava tudo bem, que ele não era culpado, que não ia fazer nada, não é de guerra, etc. Então Moshe Dayan falou, não, nós vamos tentar resolver isso de uma forma diplomática, porque nós queremos nos dar bem com os nossos vizinhos. E eu não lembro a palavra dele, mas foi atenuada, foi mansa e foi demorada. E sabe o que aconteceu nos exércitos? O general falou, olha, Moshe Dayan na televisão. O capitão foi ver, o sargento foi ver, lá na aeronáutica e na aviação, todo mundo foi assistir Moshe Dayan, porque era o homem principal de Israel. Mas enquanto ele distraía o público internacional,
Os aviões de Israel, os guerreiros valentes soldados de Israel, estavam bombardeando os navios, os aeroportos, as estradas, a energia e tudo mais. E a hora que os aviões perceberam, a aeronáutica percebeu, correu para os aviões, não, eles já estavam destruídos, eles foram derrotados no chão, foram destruídos no chão. Em 6 dias, eles ganharam uma guerra que entrou para a história. Enquanto Moshe Dayan distraía, falando que não, que nós não somos nada, nós somos de paz e coisa assim. Escute bem, o diabo faz de tudo para que você não entenda a ferocidade, a agressividade, o que ele faz, as suas estratégias. Porque se você não reconhece que você tem um inimigo, lógico, você não luta contra ele. Mas quero lembrá-los, passagens bíblicas, que você há de reconhecer que ele é muito real. Lembra que em Marcos 16, 17 e 18, Jesus nos deu autoridade. Ele diz assim: estes sinais acompanhem os que creem, em meu nome expelirão demônios. E tem gente que acha que os demônios não existem. Então Jesus estava brincando com a gente, expulsar alguma coisa que não existe? Vai lá para Mateus 10, capítulo 1, está escrito assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Convenhamos, se o espírito imundo não existisse, seria uma hipocrisia de Jesus, dessa autoridade. E se você ainda nesse mesmo capítulo, Mateus 10, sei lá para o versículo 8, Jesus diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, curai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. E você dá uma passada na Bíblia, cada 2, 3 páginas do Novo Testamento, você encontra pessoas endemoniadas. Uma mulher corcunda, lá da sinagoga, ela era crentona, estava corcunda. E sabe qual a razão? Malignidade. Satanás agindo naquela mulher. E se você observar bem o texto, você vai concordar comigo. E Jesus falou que ela era trazida cativa pelo diabo. E Jesus mandou embora os demônios, ela se endireitou. Em Lucas 8 você vai relembrar também daquele homem de Gadara, que vivia nu nos sepulcros, colocavam grilhões e correntes e ninguém conseguia subjugá-lo, porque era uma legião de demônios. Como eu sei que era uma legião? Porque Jesus perguntou: qual é o teu nome, demônio? E o demônio respondeu: legião, porque somos muitos. E você conhece a história? E se você não conhece, leia lá Lucas capítulo 8, o homem de Gadara. Gadara era uma região, também é chamado homem gerazeno. Este homem vivia pelado, nu, nos sepulcros. Ele se cortava com pedras, ninguém conseguia subjugá-lo. E Jesus mandou embora, expulsou esse demônio, e de repente o moção lá ficou livre, liberto. E às vezes nesse mundo moderno, você nem gosta de falar do diabo. Aliás, nós gostamos muito mais de falar de Deus. Quando a gente fala de Jesus, do Espírito Santo, parece que aquela ternura, aquela graça, aquele amor que nos constrange, nos envolve, nos impulsiona, nos alegra, e a gente se derrete diante da presença do Senhor. Como é muito melhor, gostoso a gente falar de Deus. Mas escute bem, a tua Bíblia diz: submetei-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele não existisse, ou se ele fosse inoperante, Jesus não mandaria a gente resistir a ele. Quero te contar uma história que é antiga, mas tem coisas semelhantes, recentes. Você lembra, sabe, que o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava com ele.
A Bíblia fala no currículo dele, no histórico do rei de Israel, que foi ungido pelo profeta Samuel, que o Espírito Santo estava com ele, que ele profetizava junto com os profetas. Mas ele começa a fazer algumas coisas erradas, ele começa a desobedecer, ele não faz jus aos credenciais que Deus deu para ele. E de repente, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo saiu dele e um espírito maligno passou a atormentá-lo. E você sabe que Davi era um homem de Deus, mas essa malignidade sobre o rei Saul fazia com que ele queria matar Saul, ou Davi. Por 3 circunstâncias, Davi tem condições de matá-lo e poupa, porque ele não queria levantar a mão contra o ungido do Senhor. Mas a gente percebe que o rei Saul, que era cheio do Espírito Santo, virou um homem mau, um homem maligno. Não porque o Jair Bolsonaro, ou porque o PT, porque influenciou ele, ou direita ou esquerda, não, foi malignidade, foi demônio. E nesse mundo moderno, a gente culpa tudo e não centraliza o foco no diabo que rouba, mata e destrói. E neste momento, neste culto, eu quero te chamar a atenção, que a tua luta é contra as forças espirituais do mal. E não sou eu que estou dizendo isso, vai lá em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo fala claramente que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, não contra homens, não contra pessoas, mas sim contra as forças espirituais do mal que agem neles. Esse rei Saul que nós estamos falando, olhe bem, ele chega numa cidade chamada cidade de Nob. Havia 70 sacerdotes lá. E esses 70 sacerdotes ajudaram um pouquinho Davi, que era um homem justo, era um homem submisso ao próprio rei. Então, era até uma questão de fidelidade e honra ao rei, ajudar Davi. E deram pão para o Davi. Ele estava sendo perseguido, ele não tinha arma, e Davi pediu aquela espada que era dele, que era na realidade de Golias. Ele matou Golias, por direito, ele tinha aquela espada que estava lá na cidade de Nob. Então deram a espada de Golias para ele. Mas o rei Saul, ficando sabendo disso, endemoninhado, possesso, ele vai lá e mata os 70 sacerdotes de Nob. Mas não só isso, matou a cidade inteira. Mulheres grávidas, com criança no ventre materno, criancinhas de colo, matou todo mundo. Um terror. E sabe por quê? Porque o rei Saul estava endemoniado. Ele era uma autoridade. E você conhece hoje. Dá uma olhada no mundo inteiro. Dá uma olhada no Brasil. Dá uma olhada para as nossas autoridades em níveis governamentais respeitáveis. De governo de Estado, de Senado e nem vou falar mais. Mas você sabe que tem uma ação maligna na parte superior do domínio brasileiro e de outras nações. O mal contra o bem, a luta da luz contra as trevas. E você está nessa guerra. E às vezes você não percebe. E nós vamos daqui a pouquinho orar contra isso. Olha, e se tem uma coisa que Deus nos deu como igreja Yamir, foi a autoridade, o entendimento sobre demônios, sobre essa guerra, essa batalha espiritual que a gente vive, mesmo que você não saiba. E eu quero orar, eu quero te abençoar, eu quero mandar toda possível estratégia maligna na tua casa embora. E eu tenho condições de fazer isso, não porque eu tenha poder, mas porque está escrito. Porque Deus nos deu autoridade para isso. E eu reconheço, eu entendo, eu absorvo, eu uso essa autoridade. E você deve usar também. Você que nos ouve, que é o sacerdote, que é o pai. Como você tem autoridade sobre a tua casa. E como você deve lutar, submeter a Deus. E você deve orar. E a tua oração, primeiro, você deve agradecer a Deus. Você se posiciona diante do Senhor, adorando, agradecendo. E você tem uma lista de coisas para agradecer, principalmente pela vida, pela tua esposa, filhos, família, o pão de cada dia.
Mas depois, aprenda a olhar para Satanás e falar: sai da minha casa, solta os meus filhos, solta a minha vida profissional, sai do meu quarto. Porque às vezes você tem pesadelos, às vezes você não dorme de noite, às vezes teu filho acorda chorando. Queridos, aprenda a orar antes de dormir. Vou te contar uma historinha que eu já contei aqui na igreja. Eu sou um pastor que me contou. Ele disse que ele comprou um carro zero e foi para São Paulo num congresso de pastores. E chegou lá, não tinha estacionamento, ele tinha que deixar o carro dele lá fora. E ele fez uma oração muito simples, falou: Senhor, eu estou indo num congresso, o carro é zero, nem seguro não tem, então eu vou deixar o carro aqui fora, mas por favor, coloca um anjo para tomar conta desse carro. E ele foi no congresso, e foi muito bom o congresso, e ele encontrou uma pastora, amiga dele de infância, coisa assim, e na saída ele percebeu que ela estava de ônibus, e falou: para onde você vai? Ah, vou lá no bairro Limão, sei lá para onde ela ia. Você quer que eu te leve? Eu vou passar lá perto, te dou uma carona. Ah, tá bom. Então os dois foram para o estacionamento, foram lá para o carro que estava lá fora. E de repente aquela mulher olha para o carro e fala: olha, tem um anjo tomando conta do teu carro. Aliás, eu contei errado. Ele pediu 4 anjos, não foi um só, contei errado. Falou: Senhor, coloca um anjo em cada lado do carro. E a hora que ela chegou, falou: olha, tem 4 anjos, um ao lado, no canto de cada carro. E ele ficou feliz. Ele não viu, mas ele falou: olha, foi essa oração que eu fiz. E ele ficou feliz, a mulher entrou e levou ela embora. E no outro dia o congresso se repetiu, e ele estacionou no mesmo lugar e fez um teste, talvez de um pouco de incredulidade. Ele falou: Senhor, coloca os 4 anjos de novo, mas coloca um anjo dentro do carro. E foi embora, encontrou a mulher e falou: se você quiser, eu te levo novamente para a tua casa. Ah, eu quero sim, muito obrigado. E ele não falou nada da oração diferente. E a hora que eles saíram, ela olhou para o carro e falou: olha que interessante, os 4 anjos de ontem estão lá, mas tem um anjo dentro do carro. Só estou te falando isso porque eu estou dizendo que às vezes teu filho tem pesadelo, que às vezes as tuas noites não são boas. Mas se você, como aquele pastor, fizer uma oração: Senhor, coloca 4 anjos aqui ao lado da cama do meu filho. Senhor, coloca 4 anjos ao lado do canto da minha filha. Senhor, a minha casa é tua, o meu sono é teu, minha mente é tua. Só o Senhor tem permissão de entrar aqui com o teu Santo Espírito e mover na minha casa, porque a minha casa é tua. Ah, uma oração simples assim faz diferença. E aceita um conselho de um homem de cabelos brancos: faça esse tipo de oração. Os anjos se movimentam através da tua oração. A tua oração é combustível para o veículo do anjo. Sem combustível, anjo não anda, não locomove. Mas quando você ora, quando você pede: Senhor, manda teus anjos na minha casa. Ah, como isso é muito bom. E você deve usufruir disso, porque isso é bom, isso é necessário. Isso te defende contra as forças espirituais do mal. Fala: Senhor, coloca teu luzeiro, teu manto de luz sobre a minha casa. Reveste, Senhor Deus, da tua glória. Amado, não tem trevas que penetrem onde tem a presença do Senhor. Mas a presença do Senhor também não se confunde com pingaiada, com pancadaria, com agressão, com piada suja, com bagunça, com sujeira, com ódio. Prepara um ambiente na tua casa que seja um ambiente estável e suficiente bom para que a graça de Deus penetre. A Bíblia diz, Salmo 34, 7, ou 37, 4, um dos dois: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, não é ao redor de cada um. Aqueles que têm temor a Deus, que buscam a presença do Senhor, que temem ao Senhor. Então, isso é fundamental nesse mundo moderno, caótico, cheio de pandemia e coisas às vezes piores que a gente nem percebe. Vosso inimigo, o adversário, é como o leão que ruge ao derredor, espreitando a vítima para devorar. Ao derredor,
Mas se o anjo do Senhor acampa ao teu redor, você não tem que temer nenhum. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você não tem que temer nenhum. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, sendo atingido. Mas é fundamental que você busque o Senhor e você reconheça a autoridade que Ele te deu. Então, nós não precisamos, às vezes, de chamar um pastor, você que é pai, que é sacerdote da tua casa. Se você crê, você tem autoridade. Muitas vezes, nós somos chamados, às vezes, para expelir um demônio em casas de pessoas crentes. Eu fico bravo, falei, não, você é expulso. Nós estávamos na África, um grupo de pastores, e o pastor Raul, que nem era pastor na época, estava ministrando num lugar muito triste. O ciclone esteve lá, matou muita gente afogada, e o governo montou um monte de cabanas não, esqueci o nome, mas fez um acampamento lá, de tal forma que pudesse abrigar milhares de pessoas. E nós fomos pregar lá. E nós estamos, o pastor Raul, que não era pastor, pregando, uma mulher caiu endemoniada. E ele olhou para mim, assustado, eu falei, expulso. E ele comenta hoje que talvez tenha sido o primeiro demônio que ele expeliu, assim, debaixo de internacional, vamos chamar assim. E a autoridade do nome de Jesus é maravilhoso, é maravilhoso. Eu fui pregar uma certa vez, escuta isso, no Paquistão, vizinho da Índia, um lugar cheio de islamismo e muçulmano e demônios e miséria e desgraça e ignorância que dá dó. E de repente me chamaram para orar por um homem endemoniado que vivia no escuro num terreno lá, ficava deitado numa cama e que era maligno. Mas nas minhas pregações eu pregava em português, alguém traduzia para o inglês e um terceiro traduzia para o urdu, que é o dialeto deles naquela região. Então era muito ruim, 3 linguagens para eles entenderem alguma coisa. E eu falei, como é que eu vou expulsar o demônio? Eu vou falar em português, o cara vai falar em inglês, e outro vai falar em urdu, e eu estava tenso. E daí me levaram num lugar que não tinha luz, no escuro, fui entrando num quintal, muita miséria, e mostraram a cama lá, acenderam uma lamparina, o cara deitado na cama, e eu cheguei, manifestou já o demônio. E eu estava tenso, e nem raciocinei direito, talvez tenha sido impulsionado pelo Espírito, e de repente falei em português mesmo, demônio, você não tem direito, eu estou aqui para libertar, e em nome de Jesus sai. E o demônio saiu do homem. Então eu descobri que o demônio ele é poliglota, ele entende linguagens variadas, né? Falei em português, ele entendeu. É porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E todo joelho se dobra diante desse poderoso nome. E não tem outro nome que importa que sejamos libertos e que o adoremos. Só há um intermediário entre Deus e os homens. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu quero te estimular, desafiar você a olhar para Deus e olhar para o diabo. E não pense que porque você é crentão, que ele está lá naquele boteco, está na casa do traficante, ele está matando aquele bandido na cadeia. Não. Porque lá já são dele. Ele não está preocupado com aqueles que são dele. Aquele traficante já é dele. Aquela prostituta, se morrer amanhã, vai para o inferno. Mas ele não mata ela, ele não quer que ela morra. Porque enquanto ela está viva, ela é instrumento dele para levar outros. O traficante é uma arma poderosa para o diabo, para levar outros. Por que ele vai destruir o traficante? Ele mantém, ele alimenta, ele faz com que ele possa contaminar outros. Esta é a vantagem. Então a gente imagina que o diabo está lá. Não, é mais provável que ele está atrás de você. Você que tem princípios bons, de benignidade, de amor, de paz, dos frutos do Espírito Santo,
você sim é o inimigo dele. Se ele puder destruir você, ele te destrói. E você pensa que você está inerte, que ele é inofensivo para você. Não é bem assim. Eu quero te convencer através de versículos bíblicos. Você lembra de Pedro, discípulo de Jesus, um homem que até andou um pouco sobre as águas, um homem que aprendeu com Jesus, andou com Jesus, conviveu com Jesus, comeu com Jesus, e de repente quando Jesus falou que tinha que morrer e ressuscitar e etc., o diabo falou pela boca do Pedro: que isso, Senhor? Fica aqui com a gente, para que morrer? Para com isso. Vamos ficar vendo Facebook, Instagram aqui, ó, uma beleza. Jesus disse, olhando para Pedro: arreda-te, Satanás. Pedro, um discípulo, um apóstolo, que viveu com Jesus, e o diabo usando o cidadão. E quero te lembrar que se usou Pedro, pode usar pessoas ao teu lado. Às vezes a tua esposa, às vezes teu patrão, às vezes teu empregado. Ele usa pessoas, da mesma forma que Deus usa pessoas. O diabo usa pessoas. Deus usou até uma mula, a mula de Balaão. O diabo usa, tem uma serpente, que você conhece a história da Eva. E não negligencie, não subestime o poder do diabo. Lembra quando Moisés jogou o cajado dele frente a Faraó, transformando numa cobra? E de repente Faraó falou: chama lá os macumbeiros, os bruxos, os feiticeiros, os sábios, os encantadores. Jogaram os pau lá também, virou cobra. Lembra que Moisés e Arão colocaram o cajado na água do rio Nilo e transformou em sangue? Muito bem. Faraó chamou os encantadores, os sábios, os mágicos, e eles fizeram a mesma coisa. Vai lá na Bíblia, no livro de Êxodo, você vai ver que daqueles milagres de rãs e sangue, alguns deles, os demônios, através de homens, fizeram a mesma coisa. E você acha que hoje mudou a coisa? Não, o diabo usa homens, usa pessoas. Uma vez um garoto de 16 anos ficou possesso, e o demônio falou assim: hoje eu coloquei um cigarro de maconha na mão dele. O desgraçado não fumou, mas ele vai fumar. E eu falei: mentira, como que o diabo vai colocar um cigarro de maconha? Daí mandamos o demônio embora, a mãe dele, o pai, tudo ali perto, e eu perguntei como que foi essa história. E ele falou: um garoto saiu de trás do banco lá, um amigo meu, e colocou um cigarro de maconha na minha mão. Eu aprendi aquele dia que o diabo usa pessoas, e pode usar o teu amigo, o teu parente, o teu tio, etc. A Bíblia está cheia de relatos, de exemplos disso que nós estamos falando. E você pega lá em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus fala algo primordial. Ele fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas o diabo vem para roubar, matar e destruir. Não fala diabo, fala ladrão. Mas não é o ladrão que rouba a roupa do varal na tua casa e que assalta o teu cartão bancário, coisa assim. Não, é o diabo mesmo. Ele é real, ele mata, ele destrói, e ele vai devagarzinho. Ele não é bobo, ele tem estratégias, e ele faz de tudo para você pensar que a culpa é do PT. Às vezes o próprio PT ou qualquer outro agente pode ser ferramenta do inimigo, como pode ser também ferramenta de Deus. Os homens e os mecanismos, as instituições são usadas pelo mal ou pelo bem. E não tem jeito de estar no meio. Então eu quero te alertar: se você quiser comer o melhor dessa terra, se você quer viver em triunfo, se você quer caminhar com passos largos para a vida eterna, que é a principal prioridade de um homem inteligente, você tem que buscar prioritariamente a Deus. E nesse pedacinho de chão aqui, como tem sido bênção as pregações, as palavras, como tem sido assim edificante, como tem sido assim um desfilar de sabedoria,
Nós tivemos esses dias aqui o mestre Elias, e eu tenho o privilégio que eu moro aqui pertinho, então eu vim sentar aqui e fui beber da sabedoria do sábio Elias. Depois teve aqui a nossa filhinha amada, Olímpia, entrevistando com sabedoria empresárias, e quanta coisa boa tem sido aqui, e a gente fica feliz. Mas o mundo que jaz no maligno não tem tempo, porque tem tantas coisas boas no Instagram, no Facebook, no YouTube, e tem filme, e tem Netflix, e tem mais não sei o que lá, e de repente as coisas de Deus ficam numa gaveta para quando a pessoa ficar velha. Pensa assim, quando eu ficar velho, eu vou refletir sobre essas coisas. E o diabo faz de tudo para colocar na tua cabeça que esse negócio de pecado é relativo. Mentira, né? Pecado, isso caiu de moda. Falar nos 10 mandamentos, nessa época do celular. Falar de não roubar, não matar, falar de amar o próximo, de adorar a Deus, parece que é coisa lá da nossa infância que se passou. E esse se passou, o diabo está nisso. Ele quer justamente que você pense que caiu de moda, que isso aqui é religião, e etc. E você fica no bem bom, tomando a cervejinha, ouvindo a musiquinha e dando uma reboladinha. Isso mata, isso não é de Deus. Centralize o teu foco na cruz do Calvário. Eu costumo dizer, insisto nisso, que você tem um tripé chamado oração, Bíblia e igreja. E lembrando que a igreja não é um prédio, você é templo do Espírito Santo. Cuide do teu corpo, da tua alma, do teu espírito. Adore-o nessas 3 questões: corpo, alma e espírito. E quero já de antemão te abençoar. E daqui a pouquinho eu queria que você chamasse teu filho, chamasse a tua cunhada, a tua sogra, o empregado, o patrão. Porque daqui 2 minutos nós vamos orar. E eu vou orar forte. E eu vou agradecer a Deus. Mas eu sei a autoridade que Ele me deu. E eu sei que para Deus não existe distância. Eu sei que através dessa imagem e som, eu posso penetrar na tua casa. E no reino espiritual, eu posso atravessar limites geográficos, temporais. E Deus pode ir lá no passado, dar um retrocesso na tua vida. Ele pode buscar lá onde que entra a malignidade, obra de macumba, de bruxaria, e Ele pode restaurar. Não porque eu tenha poder, mas é que eu estou usufruindo do que está escrito. E Deus honra o que está escrito. Está escrito que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente nos causa dano. Isso está em Lucas 10, 19. E daqui a pouquinho, nós vamos pisar em serpentes e escorpiões. E nós vamos visitar a tua casa. E Deus vai visitar a tua alma, teu corpo, teu espírito. E Ele vai fazer uma revolução. Eu garanto isso pela palavra do Senhor, pelo que está escrito. Hoje é um dia histórico, memorável, que tua vida vai ser transformada. Creia nisso e se prepare. Eu já sinto aqui uma presença celestial. Eu já estou arrepiado porque sei que Deus está começando a mandar seus anjos já para a tua casa. E vai ser bom. E vai ser diferente. Esses sinais acompanham os que creem. Eu creio. E eu sei que eu não sou nada. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. Ele é grandioso. E Ele venceu. Ele triunfou sobre principados e potestades. E os triunfou sobre eles na cruz. Todo escrito da dívida foi cancelado. Prepare teu coração. Meu Deus. Senhor Deus. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza que já podemos agradecer o que o Senhor vai fazer. Eu peço, Senhor, que o Senhor comece a fazer
Que o Senhor visite cada casa. Que o Senhor toque em cada pessoa que nos assiste. Que o Senhor transborde da tua glória, da tua luz, do teu poder. E queima, Senhor Deus, agora toda ação maligna sobre qualquer pessoa que esteja em consonância conosco aqui agora. Visita cada casa e coloca, Senhor Deus, teu luzeiro, coloca teus anjos lá. Mas manda anjos de guerra, Senhor, porque toda estratégia maligna, toda ação do mal, nós ordenamos no teu nome que desapareça. E a ti, Satanás, eu já sei, já sinto a tua presença, e já sinto a batalha, já sinto a guerra. E eu sei que você já sabe também, que você está recebendo uma ordem, uma autoridade para você sair. Então prepara, mas antes de sair você pega tudo que você colocou aí. Enfermidade, ódio, prisões, obstáculos, barreiras, preconceitos, doenças, enfermidades. Na autoridade do nome de Jesus, eu estou te ordenando, solte agora. É uma ordem, é uma ordem, não é um pedido. E é na autoridade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que venceu você na cruz e triunfou. Na ordem dele, eu estou ordenando, solte todas as amarras, todos os laços, toda a malignidade, toda estratégia sobre a família, os filhos, negócios, a geladeira. Tira as suas garras, solte, libere a prosperidade em cada família, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é o único que pode retroceder no passado. Se existe, Senhor Deus, obras de macumba contra essa família, volte lá, Senhor, e coloca o teu sangue naquela oferenda, naquela encruzilhada. Se existe despacho, Senhor Deus, obra do mal contra o nome dessas pessoas que nos assistem, queima, Senhor Deus, essa oferenda, porque uma gota do teu sangue foi uma oferenda maior. E é na gota, Senhor, na autoridade, na tua morte e ressurreição, que o Senhor venceu a morte, que nós estamos ordenando que este mal saia, que essa estratégia seja destruída e que toda essa amarração seja desfeita agora em nome de Jesus. Senhor, coloca anjos lá, se necessário muitos, se necessário um exército. E a ti, Satanás, eu vou contar até 3. E no 3 você vai sair. Mas antes você vai tirar tudo, todo obstáculo, todo mal, todo ódio, toda descrença, todo o teu poderio sobre essa família, as amarras que você colocou, independente da origem, você vai sair, porque é uma ordem. Prepara para sair. E é para sempre. E não volte mais. E é uma ordem. 1, 2, em nome de Jesus. 3, todo mal, saia, fora. E eu te agradeço, Senhor, porque teu Espírito Santo entrará agora, Senhor, com ações de graça, com leveza, com ternura, com paz. Não paz que os homens dão, paz que excede compreensão humana. A minha paz vos dou, o Senhor disse. E você receba essa paz. Segura na mão do Senhor. Ele é o único, não tem outro. Ele é a salvação. Ele morreu na cruz por você. Ele te ama. Ele faz de tudo para que você tenha a vida eterna. Reconheça isso. Reconheça que Ele é teu Salvador, que Ele é grande e poderoso, que Ele é eterno, Ele é carinhoso, Ele é bondoso, e você pode chegar até o trono dEle e dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Ele te ama. Ele tem coisas infinitamente mais para te dar do que você imagina ou pensa. Deixa Deus tomar conta. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E eu quero agradecer pela tua vida. Agradecer pela ação celestial que Deus está fazendo agora na tua casa. Já fez.
Agradeça, reconheça, receba. Eu te abençoo em nome de Jesus. E agradeço o Guilherme, que está postado lá nos ajudando. Agradeço nossos pastores e líderes. Agradeço a todos que nos ajudaram e ajudam com a África. A África vai bem. Nós estamos já com celulares em ação. Já estamos com os nossos discipuladores aqui, em junção com os discípulos de lá.